Salve pessoal, beleza? Aqui é o Guilherme, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando um pouco sobre como é que a gente consegue ter acesso a uma máquina a partir do Windows 10, do Windows 11, porque o método comum que geralmente o pessoal usava antes, que era o Metasploit, né? Que era o multi-handler lá e gerar o payload no MSB, no etc, etc. Daquele modo lá ele funciona tipo Windows 7, Windows 8, mas se você for tentar passar pro Windows 11 ou pro Windows 10 para frente, já não dá certo. Porque o Windows Defender ele barra e exclui o payload, né? Com o Havok não. Com o Havok a gente consegue gerar um payload em shellcode. Aí com shellcode a gente consegue. é, Ele gera o payload, eu pego o shellcode aqui através do script em Python que eu fiz, no caso, né? Aí basicamente ele vai pegar o arquivo bin, né, que foi gerado lá no Havok, lá no Kali, né? Ou qualquer outra distribuição Linux que você estiver utilizando. Então ele vai gerar esse arquivo bin. A gente vai extrair o shellcode aqui através desse script em Python. Ele vai gerar o shellcode, a gente vai copiar o shellcode aqui, e aí a gente só vai precisar de um programa, do Visual Studio e do .NET Framework para poder estar criando uma aplicação Windows Form, que basicamente vai rodar esse shellcode aqui. Esse shellcode ele é um payload, né, que foi gerado ali no Havok. Com ele a gente consegue ter uma shell reversa, né, ali com a máquina ali do Windows 11 ou Windows 10. Então, como que eu faço isso? Eu estou aqui no Kali, eu já estou com acesso aqui à minha máquina, que eu mesmo coloquei ali, eu rodei, pode ver aqui o console API, que é o mesmo desse daqui, que eu tô rodando. Então, basicamente, isso aqui estando rodando, eu consigo dar um listen aqui e ficar escutando aqui. E aí, quando eu executo lá, eu ganho acesso à máquina. Então, aqui eu consigo ter controle total da máquina pelo Havok. Vou estar mostrando para vocês como é que faz. Para instalar o Havok, pessoal, é bem simples. A gente tem um repositório aqui no GitHub. Aqui tem o tutorial de como instalar. Mas vamos supor que você queira instalar no Kali. Você pode usar o Gemini para gerar um passo a passo. Por exemplo, como instalar o Havok no Kali passo a passo. Vamos ver. Eu não pergunto no GPT porque o GPT ele barra esse tipo de pergunta. O Gemini é o único que eu consegui gerar que me responde, né? Quando eu pergunto essas coisas tipo de segurança da informação, como obter acesso a alguma máquina, alguma coisa. E o Gemini ele fala. Agora o GPT ele barra, ele não deixa nada. Então basicamente aqui tem um tutorial aqui para fazer a instalação. Apesar que esse daqui ele tá pelo apt. Calma aí. Ah, você pode perguntar dessa forma: quero instalar com o repositório do GitHub do Havok. Ó, aí você vai ter que instalar todas essas dependências aqui que são necessárias para você conseguir rodar.
Depois que você instalar essas dependências aqui no Linux, né? Você clona o repositório aqui, entra dentro dele, é, cria a pasta build, cria um cmake, que dá o make, e aí ele vai instalar. Depois é só você rodar o profile e o Havok Client, e ele vai abrir, igual o meu aqui. Por exemplo, eu vou fechar aqui. Ó, aqui eu estou rodando, ó. Eu estou rodando o profile aqui, então eu rodo aqui no terminal. Depois que eu fiz todo aquele processo lá de instalar, né? Aí eu dou aqui numa nova guia e rodo o Havok Client. Daí eu conecto aqui o meu profile. Ó, essa máquina aqui que eu estou com acesso é a minha máquina aqui do Windows 11, né? Estou com acesso a ela aqui pela shell, pelo payload. Como que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou excluir isso, tudo isso. Ó, se eu dar aqui um listen, eu já tenho uma aqui que ele fica escutando aqui no meu endereço do IP do Kali. Então ele está esperando ali eu rodar um shellcode, algo assim. Para gerar o shellcode, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui em ataque, vão vir aqui em payload, aí vocês vão gerar aqui pelo shellcode, vão gerar um código bin, né, binário, e aí você deixa essas opções aqui, que está aqui no meu, e aí gera o shellcode. Eu não vou gerar aqui porque eu já gerei. Então, depois que você gerar, você coloca esse arquivo .bin aqui dentro do diretório do script em Python, que vocês podem estar pegando do que eu criei aqui. Então, vocês vão basicamente passar aqui o nome do arquivo, né? E vão dar aqui um py com Python instalado, no caso no Windows de vocês. Vocês vêm aqui e rodam o script, que ele vai gerar aqui um arquivo de byte com esse payload, né? Então, copiando esse arquivo de byte, vocês vão vir aqui nesse programinha aqui que em C Sharp, né? .NET, e vão colar esse byte, né? Aqui desse shellcode. Eu vou estar deixando, eu vou subir esses códigos aqui, tanto desse daqui quanto do código em Python. Eu vou subir no GitHub e vou deixar na descrição para vocês poderem estar utilizando. Mas basicamente, se vocês fazerem isso, ele não é, o arquivo ele não é barrado, né? É um bypass ali pelo Windows Defender. E basicamente é isso. Aí eu tenho aqui o arquivo, né? Eu vou parar a execução aqui. Ó, como eu tô escutando, né? Como eu dei um listing ali, então se eu rodar o shellcode, né? Programa, ele vai abrir a conexão para mim ali. Ó, vamos lá. Ó, abriu a conexão aqui. Aí basta dar 2 cliques, ó, entrei aqui. Pronto, aqui eu tô com acesso total à máquina. Então eu consigo dar um help aqui e eu consigo dar todos os comandos. Por exemplo, eu posso dar um dir. Ó, ele vai listar o diretório, né, que está o payload que eu coloquei, no caso ali na pasta do programinha ali do Visual Studio. Vamos supor que eu queira ir para a unidade C. Eu dou um cd, C, 2 pontos. Agora se eu dar um dir, ó, agora eu estou no C. Se eu quiser entrar aqui dentro do users, agora eu dou um dir. Estou no user. Agora eu vou entrar aqui dentro do meu usuário. Vou dar um dir.
Basicamente isso. Eu consigo tirar screenshots também do computador. Então, se eu vir aqui, por exemplo, pegar aqui screenshot, eu vou fazer o seguinte. Para vocês verem que eu estou tirando um screenshot aqui do meu Windows 11, eu vou arrumar a tela aqui e vou dar um screenshot. Beleza. Agora vamos ver se ele pegou o print ali da minha tela. Então vou entrar aqui no File Manager. Aqui, beleza. Data, root, é esse daqui. Aí, ó, ele pegou a screenshot. Como eu tô rodando a máquina virtual aqui do Kali, pelo meu Windows 11, então quando eu capturo a janela, ele basicamente ele roda aqui a captura aqui total, né? Até da minha máquina virtual. É, vamos supor que eu queira que toda vez que o computador for ligado, ele executa esse arquivo. Como que eu faço? Eu tenho uma máquina virtual aqui com Windows 10, que eu... Deixa eu entrar aqui. Uma máquina com Windows 10, onde eu configurei para ela uma pasta compartilhada, né? Onde tem esse arquivo aqui desse shellcode, né? Então, toda vez que eu inicio essa máquina, eu coloquei o atalho desse shellcode dentro da pasta de startup, onde inicio os programas. Então, toda vez que eu inicio essa máquina, eu ganho acesso a ela. Então, vamos supor, eu vou iniciar ela aqui, ó. Iniciar. E aí é para aparecer. Esperar aqui. É para aparecer a shell, o acesso ali no Havok. Vamos esperar aqui. Beleza. Vamos ver se eu ganhei o acesso. Esperar um pouco. Aí, ó, ganhei o acesso. Essa máquina aqui, ó, Windows 10. Deixa eu ver aqui. Essa daqui. Vamos dar um screenshot nela pra gente ver. Vamos ver. Não é essa. Aqui, ó. Ele deu um screenshot da máquina que a gente entrou. Então, o que que eu faço para iniciar o programinha ali dentro do Windows? Aqui eu tenho uma pasta compartilhada, onde eu pego esse meu arquivo, esse meu programinha que eu criei no C Sharp, né, no .NET. Então, eu crio um atalho desse aplicativo aqui, desse app, e aí eu colo ele aqui dentro do inicializar. Então, toda vez que eu inicio o Windows aqui, ele vai rodar esse programa e eu vou ganhar acesso à máquina.
como se fosse uma persistência no caso. Lembrando, pessoal, tudo isso aí é feito em ambiente controlado. Eu não estou invadindo ninguém aqui, não estou violando nada, nenhuma lei, nada. Só estou mostrando por fim de conhecimento como é que é feito esse tipo de ataque, né? Para vocês poderem se proteger aí e ganhar conhecimento também, né? Então, bom, basicamente isso, pessoal. Tudo aqui é ambiente controlado, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Falou!